bom? Espero aí que todos estejam bem. Gostaria de agradecer aí pela sua atenção mais uma vez e também pela sua paciência, né? No vídeo dessa semana a gente vai falar sobre de que maneira a gente armazena algumas informações dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, como que a gente aprende a lidar às vezes com situações às vezes adversas, situações às vezes que às vezes fogem um pouco do nosso controle e a gente não sabe ter às vezes não tem uma postura como deveria. Isso a gente para analisar depois que ela aconteceu. Eu falei, puxa, eu deveria ter feito dessa maneira e eu acabei não tendo determinada reação que eu esperava. Então, como a gente armazena, às vezes, aquela situação, aquele momento dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, como a gente arquiva? Então, para trazer uma analogia, para que eu possa explanar esse assunto de uma maneira um pouco mais ampla, como que a gente pode interpretar? É como se fosse assim, algumas pessoas têm dificuldade em às vezes, se relacionar por e-mail. Aí você manda um e-mail para uma pessoa com cópia para as outras. Aí de repente esse e-mail volta para você sem o início do assunto inicial, que você começou a conversar, perguntando alguma coisa, a pessoa te responde e falta um pedaço da conversa. Aí você fala, poxa, se eu mandei um e-mail para aquela pessoa com cópia para as outras, por que aquela pessoa não anexou meu e-mail? Parece que fica meio vazio. Aí quando você vai responder, você fala assim, poxa, vou pegar, anexar aquela conversa lá embaixo, porque tem que ter um histórico, né, da nossa conversa, para ter uma coerência, como se fosse um começo, meio e fim. E aí às vezes tem pessoas que têm dificuldade e não entendem. Você manda com cópia para com cópia para outras pessoas e a pessoa quando responde só para você. Então às vezes as pessoas não foram capacitadas no sentido assim de entender qual o significado às vezes do e-mail. Para que serve você mandar e-mail para uma pessoa quando você coloca em cópia, com cópia, quando você coloca a cópia oculta? Então, às vezes, esses tipos de conversa, às vezes, por e-mail, quando você se depara com algo, você fala, pô, mas isso aqui está um problemão, vou ler o histórico ali para trás. Aí você sabe quando está tudo armazenado. Agora, quando você se depara com uma situação adversa, um problema, você, vou ler meu histórico. Aí você começa a falar, pô, mas está faltando coisa, está faltando informação. É a mesma coisa, porque aí as coisas começam a não ter sei lá, como se fosse uma certa coerência na parte quando você vai armazenar. Você percebe isso. Aí você fala, poxa, que estranho. É a mesma coisa, então, quando as coisas acontecem no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente convive, seja no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que estão próximas de nós, com as pessoas que de repente a gente nem conhece, e acontece uma situação. Então, de que maneira você consegue armazenar as informações dentro da sua mente e do seu coração? E mais, de que maneira você arquiva isso? Você consegue entender que às vezes tudo tem um local certo para você parar, para arquivar e deixar guardado ali? Então você fala, pô, esse assunto tá aqui, ainda eu vou resolver, então vai ficar nesse local armazenado. Não, isso aqui é tal assunto, esse é tal assunto. Ou as coisas vão acontecendo na sua vida e você não sabe aonde fica o que e guarda as coisas dentro do seu cérebro. Lá tá corrido, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Aí você vai arquivando as informações e é isso como fica também dentro do seu coração. E aí quando você de repente quer conversar com uma pessoa, quando você vai acessar a sua mente, aí você fala, poxa, aquela informação tá ali, não que tá aqui. Aí a hora que você vai passar, às vezes o seu sentimento para a pessoa passa tudo meio conturbado, fora de ordem, desentendido, aquilo que você gostaria de passar você não consegue, tem uma certa dificuldade. Então, às vezes, muitas pessoas, às vezes que eu converso, acabam acontecendo essas situações. Por quê? Porque não sabem, às vezes, como armazenar as coisas. Então, poxa, se eu vou utilizar um recurso que eu tenho, que é o meu conhecimento, minha capacidade, a inteligência, eu tenho que saber como eu estoco isso, como eu vou guardar isso dentro de mim, para a hora que eu for consultar e acessar, eu tenho um interligamento de forma clara entre uma conexão e a outra conexão. Esse caminho de interligação tem que ter muito claro. Aí você fala, poxa, Lauro, e agora? E as coisas que ficaram para trás, que estão tudo meio bagunçado dentro da minha mente, dentro do meu coração, como é que eu faço? Olha,
Como você faz, a gente só vai descobrindo com o tempo. O importante é o momento presente agora, como você vai fazer a partir de já. Então, esteja esse alinhamento, dê essa atenção um pouco a mais a você mesmo, a si próprio, de saber, poxa, será que eu estou armazenando as coisas da forma realmente que eu gostaria de acessá-las? Se questione, isso é uma autoavaliação, um autoconhecimento seu como pessoa, para que às vezes em situações adversas que aconteçam no nosso dia a dia, a gente saber melhor como aproveitar aquela situação, tirando o máximo de proveito dela, né? E aí, com o tempo, isso vai se organizando, você vai conseguindo ter acesso. Não se esqueça, toda mudança tem uma certa resistência. Dê continuidade, seja persistente, não desista, né? Isso é muito importante para você como pessoa. E aí as outras coisas que ficaram para trás, você vai sentindo e praticando esse alinhamento. Às vezes de gratidão, as coisas vão tendo um pouco mais de coerência, um pouco mais de lógica, e isso fica mais tranquilo dentro do seu coração, as maneiras como você sente. E aí as coisas para trás, parece que quando você vai se alinhando, tudo vai fazendo uma coerência diferente dentro do seu coração e da sua mente. Falei, puxa, isso aqui estava armazenado assim. Pô, então peraí, eu tenho que melhor me entender sobre essa situação. Pô, como será que eu vou conseguir? Aí você vai tentando resolver as coisas. Claro que são possíveis, né? De ir lá tentar resolver com uma pessoa, com outra, ou resolver as coisas dentro de você, para que você tenha essa paz, essa tranquilidade interna. Tá bom? Então espero aí que vocês tenham gostado. Quem você conheça, às vezes que tem às vezes determinadas atitudes, ou um amigo, uma amiga, às vezes no trabalho, com esses exemplos que eu acabei passando, compartilha com ela. A ideia sempre é somar, partilhar com as pessoas, né? Esse é o propósito, sempre. Então, gostaria de agradecer mais uma vez. Espero que todos tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.